Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aí mais uma vez nesse nosso encontro, nesse nosso momento em que a gente para aí alguns minutinhos, né, para conversarmos, estudarmos, refletirmos e quem sabe experimentarmos o evangelho das nossas vidas, né? Então a gente fica muito feliz de estar aqui e pedimos a Jesus aí que nos abençoe, que nos ampare, proteja cada um de vocês se estiverem nos ouvindo, proteja os lares, abençoe os lares de vocês. Afinal de contas, vamos falar sobre o Evangelho, e falar sobre o Evangelho eu sempre gosto de dizer que é acender uma luz, né, ao nosso lado. Então já é um benefício gigantesco que nós recebemos só de conversarmos sobre o Evangelho. É evidente que a proposta, né, do Cristo é vivenciarmos, mas como somos cambaleantes ainda, somos tão imperfeitos, vamos conversando, né? Vamos conversando, quem sabe um dia a gente consegue viver, quem sabe não, viveremos um dia em plenitude o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, um forte abraço a todos e aproveitem o estudo da melhor maneira possível. Bom, estamos aí seguindo os nossos estudos sobre os textos, né, em que Emmanuel escreveu sobre o Evangelho de Lucas. Seguimos os textos aí em sequência, né, dentro desse livro. Eu sempre gosto de mostrar, porque sempre pessoas novas, né, algumas pessoas não espíritas, inclusive acompanhando os estudos, né. Então é esse livro aqui, ó, Evangelho por Emmanuel, né? Evangelho por Emmanuel, Evangelho fica espelhado, né, gente? Mas Evangelho segundo Lucas. Então são comentários aí de Emmanuel sobre o Evangelho de Lucas. Estamos na sequência. Confesso aos irmãos que alguns textos são desafios para mim, por faltar mesmo alguns conhecimentos e às vezes faltar uma experimentação dentro daquele tema. O tema de hoje é um tema, sim, é um tema que me falta uma experimentação dentro desse tema. O tema é a doutrinação, né? Mas vamos aqui, estudamos, né? Fomos pesquisar nesse processo de garimpagem, né, que a gente faz dentro da literatura espírita para nos embasarmos no tema em que estaremos estudando. Então vamos partilhar um pouquinho aqui dos nossos estudos. A gente sempre gosta de fazer é contextualizar um pouquinho o versículo, né? O versículo que nós vamos estar estudando, como a nossa companheira Rosy leu por nós, é o versículo que está em Lucas, capítulo 10, o versículo 20, em que o evangelista Lucas nos diz assim: Todavia não os alegreis, porque os espíritos estão sujeitos a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Em algumas traduções falam nos reinos dos céus. Bom, contextualizando um pouquinho esse versículo aí. Até semana passada, nós tivemos 4 reuniões, e até mesmo antes dessas 4 reuniões, tivemos mais umas 3, em que Jesus, de uma maneira assim, muito didática, como um grande professor, que um professor, ao ensinar algo para um aluno, ele vai para e passo, né? Ele vai construindo uma ideia para que aquele aluno consiga um dia desenvolver aquela ideia. Isso acontece em todos os ramos do conhecimento humano, né? Quando eu fui fazer a minha faculdade de engenharia civil, a gente começa lá conhecendo materiais básicos para que um dia a gente consiga projetar e executar uma construção maior. Aqueles professores que atuaram na minha formação acadêmica já sabiam fazer, mas eles têm que me ensinar lá do básico, né? Toda a formação nossa é assim, não é isso? Em qualquer área do conhecimento humano, nós vamos sendo educados paulatinamente. Jesus, dentro da sua proposta pedagógica, e Jesus, eu já disse isso dezenas de vezes, sempre gosto de repetir,
é o maior professor, é o maior educador que esse planeta já viu. É uma pena que nós tenhamos colocado Jesus num pedestal e não temos percebido, e ao colocarmos Jesus nesse pedestal, ele perdeu um pouco essa imagem do educador, do professor, né? Mas para mim Jesus como mestre é o maior de todos que que pisou nesse planeta. Informação essa que não é minha, é ratificada pelo próprio Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual é o espírito mais perfeito que viveu aqui, eles respondem Jesus, né? Então nós temos esse modelo e guia. Ele é um modelo a ser seguido e um guia que nos conduz, né? Que nos conduz. Nos conduz através de quê? Através do seu evangelho. Então, estudar o Evangelho de Jesus é ser guiado por Jesus. É ser guiado por Jesus, né? Então, quando a gente pega a linha a linha histórica ou a linha pedagógica, melhor assim, dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue perceber que ele foi desenvolvendo essa didática, essa metodologia de ensino. Então, primeiro Jesus reuniu o colégio apostólico, foi vivendo com eles, foi desenvolvendo algumas curas para que eles pudessem ir observando, proclamou o cântico excelso que esse planeta viu, que é o Sermão do Monte, e os discípulos ali acompanhando aquilo tudo, né? Ficava lá tomando um café, almoçando e jantando com Pedro na casinha de Pedro lá nas margens do Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. E ele ensinando, e as pessoas observando. Passou a ter um séquito maior, um conjunto maior de pessoas ao seu redor. E é interessante que a gente percebe que Jesus tem uma proposta pedagógica para grupos menores, tem uma proposta pedagógica de ensino para pessoas, para um indivíduo, e tinha propostas pedagógicas para grandes turmas. Né? Jesus tinha isso, é muito claro no evangelho dele, a gente percebendo isso. Não é verdade? Então, Jesus vai desenvolvendo. Chega um momento em que ele começa a efetivamente a mostrar, ó, esse grupo aqui serão os meus discípulos mais próximos. Serão aqueles que irão realmente dar sequência quando eu desencarnar. E ele sabia que ele tinha apenas 3 anos para isso. Pensa bem, gente, 3 anos. Por isso que ele teve que viver com os discípulos 24 horas por dia praticamente. Para intensificar, para que eles tivessem um tempo maior de aprendizagem. Então, se nós voltarmos um pouquinho nas nossas reuniões anteriores, umas 7 reuniões aproximadamente, nós vamos perceber que nesse momento, que é mais ou menos o final do 2º ano em que Jesus estava com os discípulos, Jesus começa a colocar as condições do discipulado. E vai ensinando. Olha, você quer ser meu discípulo? Tudo bem, é assim, é assado. Né? Após colocar essas condições, nós estudamos alguns desses versículos que são condições do discipulado. Jesus faz um estágio com aqueles discípulos. Segundo Lucas, eram os 12 mais 72. Ou só 72, confesso que eu tenho essa dúvida, não fica muito claro isso. Mas parece que são os 12 mais 72. Em que ele envia esse grupo bem maior para que eles pudessem ir falar em seu nome nas cidades circunvizinhas. Comentamos isso aí ao longo das reuniões anteriores. Então é um estágio. Olha, vocês já me viram fazer diversas coisas, já tem em mãos o Sermão do Monte e vou colocar algumas informações importantes para vocês aqui, que é quando ele fala, ao chegar na sua casa, ofereça a paz, quando você for curar, diga isso, enfim, estudamos isso aí, algumas condições, né? Esse seria o estágio.
E eles retornam desse estágio. Então, até a semana passada, que foi o estudo da Ambrósia, nós estávamos falando de situações em que os discípulos estavam em que Jesus estavam colocando informações e ensinamento para que eles pudessem ir. E eles foram. E retornam. Eles retornam. E ao retornar, eles retornam jubilosos, porque eles tiveram êxitos nas suas empreitadas. Eles conseguiram realmente exercer algumas curas, eles conseguiram expulsar, que a gente sabe que não é isso, alguns demônios, alguns espíritos inferiores, eles conseguiram doutrinar algum desses espíritos, né? Então, esse versículo que nós estamos estudando hoje faz parte do momento em que eles retornam e contam isso para Jesus. E Jesus fica numa alegria extraordinária. E é natural que seja assim. Quando um professor consegue que os seus alunos tenham êxito naquilo que ele os ensinou, a alegria do professor costuma ser maior do que se ele tivesse tido o mesmo êxito dos alunos. O êxito do professor é o êxito dos seus discípulos, né? Então, é esse o contexto bíblico. Os discípulos estão retornando, contam para Jesus e Jesus fica jubiloso juntamente com eles. Mas faz uma ressalva, faz uma ponderação, que é o versículo em si. Eu vou ler alguns versículos anteriores a esse, que aí fica mais claro o enredo, né? Então, olha só. Começa lá em Lucas 10, 17. 3 versículos antes. Os 72 voltaram com alegria. Acabei de dizer para vocês, né? Daquela missão. Eles saíram em missão. Dizendo, Senhor, em teu nome expulsamos dæmons. Né? Lembrando que dæmon, Haroldo Dutra coloca dæmon, Deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito. São os significados da palavra dæmon, né? Disse-lhes, Jesus, né? Eu contemplei Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre as serpentes e escorpiões. Aqui é toda uma linguagem metafórica, né? Comentamos numa reunião anterior que sempre falar assim, lobo, são homens, não? Aqui no caso são homens serpentes, homem escorpião, ou espírito serpente, espírito escorpião. É uma alusão à ignorância, uma alusão à maldade, né? E sobre todo o poder do inimigo, e de modo algum nada vos fará injustiça. Aí vem um versículo nosso de estudo. Todavia, aí vem uma condicionante, né? Todavia, não vos alegreis porque os espíritos estão sujeitos a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Fantástico isso, né? Fantástico. Esse finalzinho, os vossos nomes estão escritos nos céus, eu confesso a vocês que eu fui pesquisar um pouco sobre isso. Na literatura espírita não encontrei muita coisa. Encontrei muitos estudos do protestantismo e do catolicismo sobre essa parte final, os nomes escritos nos céus. Quando a gente não tem nada na literatura espírita que nos embase, a gente acaba se embasando pelas nossas reflexões mesmo, né? O espiritismo nos dá essa liberdade, podemos estar errados. Mas eu entendo que o nome está escrito nos céus, tendo em vista que os céus, ou o céu, ou o reino de Deus são sinônimos, né? É um estado de consciência, ou seja, o céu não está fora, o céu está dentro de cada um de nós. Nós podemos estar vivenciando uma situação muito complicada e estarmos no reino de Deus, estarmos nos céus, ou podemos estar vivenciando uma situação de extrema bonança e estarmos em profunda depressão, por exemplo. Tendo em vista, então, que o céu é um estado interno, eu entendo que ter o nome escrito no reino dos céus é como se Jesus dissesse para ele numa linguagem psicológica mais atual. Olha, vocês conseguiram experimentar dentro de vocês a paz que somente o reino de Deus é capaz de oferecer. Vocês conseguiram experimentar isso, né?
E é assim mesmo, nós também conseguimos, nós observarmos as nossas vidas, nosso dia a dia, nós vamos perceber que em algumas circunstâncias e algumas situações das nossas vidas, nós conseguimos acessar o reino de Deus dentro de nós. A diferença de nós para os espíritos evoluídos, por exemplo, os espíritos superiores, é que eles ficam nessa faixa vibratória a maior parte do tempo. Nós não. Nós oscilamos em frequência o tempo todo. Então nós experimentamos o reino dos céus e caímos nos vales das nossas imperfeições, né? Então eu vejo que é isso. Ter o nome escrito no reino dos céus, a meu ver, seria experimentar. Olha, vocês estão experimentando aí o que é como se Jesus dissesse assim, né? Vocês estão experimentando aí o que um dia vocês terão em pleno, o que eu estou sentindo aqui agora e que eu sinto sempre, no caso dele, né? Então eu vejo que é por aí. E é dentro desse enredo, dentro dessa contextualização, em que Emmanuel vem nos trazer o texto doutrinação, ou doutrinações, é no plural, na verdade, né? Doutrinações. Ok, meus irmãos? Só um minutinho. Conforme eu vim dizendo, eu tive uma certa dificuldade, porque tem temas que Emmanuel propõe, e aqui Emmanuel também, como professor, nos ensinando a estudar Evangelho, né? Em que é fácil você fazer a identificação do título do texto com o versículo bíblico. Tem situações que Emmanuel ele exige um pouco mais de nós, né? Eu fiquei, doutrinação, o que Emmanuel quis dizer com isso, né? Eu falei assim, mas realmente tem a ver, porque quando Jesus manda os discípulos nas cidades e que eles conseguem curar ou expulsar os demônios, que é como está escrito no texto bíblico, eles dialogaram com os espíritos. Então, o que eles fizeram foi um processo de doutrinação. Então, realmente, o tema é muito pertinente, é muito difícil, como eu falei, de ser falado por mim, porque não é uma prática que, a priori, a princípio, eu tenho. Mas, na verdade, se a gente analisar com maior profundidade, o que é uma doutrinação? Doutrinar é oferecer a outrem uma base de ensinamentos que fazem parte de uma doutrina, né? E aí isso vale em qualquer área do conhecimento humano, certo? Não somente no campo espírita, ok? Então a gente tem a doutrina católica, a gente tem a doutrina protestante, a gente tem a doutrina espírita, a gente tem a doutrina budista, a gente tem a doutrina do direito, a gente tem a doutrina, enfim, a gente tem diversas doutrinas. Então doutrinar, o ato de doutrinar, a doutrinação, é o ato de levar um ensinamento a outrem baseado numa doutrina, correto? Mas o termo doutrinação é um termo é um jargão muito espírita, né? O espiritismo tem alguns jargões que lhes são próprios, entre eles o termo doutrinação. Sempre que a gente fala em doutrinação, a gente já pensa logo naquela reunião mediúnica, né? Assim, em que existe uma pessoa que é chamada de doutrinador ou dialogador, aí dê o nome que quiser dar, em que esse indivíduo encarnado vai conversar com um espírito via médium, né? Existe um intermediário que é o médium, existe uma aproximação espiritual de um espírito desencarnado que utiliza do médium para poder se comunicar com aquele indivíduo que é o doutrinador. Então, estudar Evangelho, e aqui já Emmanuel nos chamando a atenção para isso, é ir percebendo nas entrelinhas ou até mesmo nas próprias linhas do Evangelho que os princípios que nós chamamos de princípios espíritas, que não são patrimônios do movimento espírita, são patrimônios do universo, da divindade, na verdade são leis da divindade, os princípios estão ali. Só que Jesus não poderia falar, explicar algumas coisas, porque não existia ainda um preparo intelectual, em bases científicas, para que aquela humanidade pudesse compreender aqueles ensinamentos naquele tempo. Por isso que ele nos faz uma promessa, que está lá no Evangelho de João, que enviaria para todos nós o chamado Consolador prometido, né? E esse Consolador, no entendimento nosso espírita, é a doutrina espírita, enquanto ensinamentos.
não enquanto movimento religioso. A gente não pode confundir as coisas, né? O movimento religioso pode sim se utilizar da doutrina espírita, assim como qualquer outro movimento religioso também pode. Aliás, Leon Denis diz que o espiritismo não é o futuro não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. A gente tem percebido isso. A gente percebe alguns movimentos religiosos cada vez mais se aproximando de alguns princípios espíritas. Entre esses princípios espíritas, qual que é? O princípio da comunicabilidade, ou seja, que é possível sim, e isso acontece desde que o mundo é mundo, isso acontece todos os dias, essa interação entre plano físico e plano extrafísico, ou plano físico e plano espiritual, né? Então, Emmanuel está aqui trazendo uma reflexão em cima de um princípio básico, que é o princípio da comunicabilidade entre os espíritas, né? Vamos recapitular rapidamente os princípios básicos que o espiritismo nos propõe. Tem gente nova aí, né? Deus, a existência de Deus, a comunicabilidade entre os espíritos, a imortalidade da alma, o princípio da reencarnação e o princípio da diversidade de mundos que podem ser habitados, que é a chamada pluralidade dos mundos habitados, né? Então, esse aí é o princípio. Então, diante disso tudo aí, dessa contextualização que nós fizemos, né? Mostrando que Jesus tratava de alguns princípios, Emmanuel vem puxar para a gente esse assunto, doutrinação. E nós podemos estender, apesar de ser um jargão bem espírita e algo muito específico desse diálogo entre uma reunião mediúnica, né, entre o espírito encarnado chamado doutrinador e o espírito desencarnado, nós podemos estender esse raciocínio também e pensar que, na verdade, a doutrinação acontece o tempo todo. Todos nós somos doutrinados e doutrinamos os outros. Nesse exato momento aqui agora, nós estamos sendo doutrinados, por exemplo, pelas reflexões de Emmanuel. Ou seja, nesse caso, é um desencarnado doutrinando nós que somos encarnados. Então, você tem doutrinação de encarnado para encarnado, você tem doutrinação de encarnado para desencarnado, você tem doutrinação de desencarnado para encarnado, você tem doutrinação de desencarnado para desencarnado. Ou seja, independente do estado que nós estivermos, encarnados ou não, nós podemos ser doutrinados e também podemos doutrinar. Então, o conceito de doutrinação é um conceito bem amplo, né? Em cima disso, eu já comentei algumas coisas que Emmanuel vem dizer no texto aqui. Emmanuel vem discorrendo o texto para nós, certo? Já no primeiro parágrafo aí coloca assim, ó: frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam, né? Isso é muito comum. É menos comum hoje, né? Acho que já foi mais comum um tempo atrás, né? Em que aquela empolgação, né? Às vezes numa reunião mediúnica, ou mesmo, né, independente da reunião mediúnica, do convencimento do outro, né? Seja ele encarnado ou não. A gente se sente alegre com esse convencimento, né? Se sente bem, se sente exultado de alegria, que é o que os discípulos de Jesus chegaram falando para ele. Estavam muito alegres, né? Nós conseguimos, tal, expulsamos em seu nome, né? Então, é mais ou menos isso que muitas vezes a gente sente também. Quando você consegue, a alegria, por exemplo, que a gente percebe de um amigo levando o outro na casa espírita pela primeira vez, né? Não que é o convencimento, mas é aquela oportunidade, né? Deveríamos pensar assim, né? É a oportunidade que eu estou oferecendo ao outro, do outro experimentar algo que me faz muito bem. E por amor a ele, eu gostaria que ele também experimentasse, né? Então, Emmanuel vem refletir em cima disso. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, aqui falando bem especificamente de sessões mediúnicas, né? Nos quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Isso acontece. A literatura espírita está recheada de livros em que relatam casos de situações em que um doutrinador, né, ele consegue convencer os espíritos muito ignorantes e espíritos muito perversos de trilharem um caminho diferente. Cabe ressaltar que quando esses espíritos chegam aí na reunião mediúnica, já foi feito todo um trabalho com eles.
E esse trabalho continua a posteriori, né? A reunião mediúnica, ela não tem só aquele tempo de 2 horas, aí, 2 horas, 3 horas. Ela costuma começar muito antes, coordenada pelos espíritos desencarnados, pelos desencarnados, e ela continua posteriormente também, né? Então, o trabalho, na verdade, não é nosso. Nós somos apenas um pequeno peão dentro daquele grande xadrez ali que é colocado, né? Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos. Aí Emmanuel vem chamando a atenção. E você se perde nesse deslumbramento, né? E tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos da esfera carnal. Quantas pessoas que têm aquela ânsia de ter esse contato com o plano espiritual, de ter aquela ânsia de participar de uma reunião mediúnica, porque elas querem sentir essa sensação, esse contentamento de acharem que é apenas isso que acontece, de que estão convencendo o outro de alguma coisa, né? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E Emmanuel continua. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. A grande oportunidade de participarmos de um trabalho mediúnico, né, especificamente aqui no tema de hoje, é essa melhoria, é ter contato com a dor do outro e perceber que é possível aprender com isso. Então, no final das contas, não importa o resultado, importa o processo, porque o resultado não é nosso. Não nos cabe ter esse êxito. Não é tarefa nossa essa. Tem espíritos que ficam, às vezes, anos para conseguir levar um espírito imperfeito numa reunião mediúnica. E você acha que, né, muitas vezes, a gente achando que ali na tarefa de doutrinação, com 10 minutos de conversa, você conseguiu convencer o outro de alguma coisa. A tarefa não é nossa, né? Então, o nosso papel ali é o papel de apenas instrumentos. Né? Lembrando que nós estamos falando especificamente de um tema vinculado à reunião mediúnica, mas a gente pode estender isso, né, para a nossa vida no cotidiano, dentro dessa ótica de que doutrinação é algo muito mais amplo do que apenas aquela prática específica da doutrina espírita, certo? Emmanuel continua. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus. Acabamos de comentar isso aqui, né? Caridosos e solícitos, que os utilizam a maneira de canais, apenas um instrumento, um canal, importante, mas apenas um canal, para a misericórdia divina, que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem. Ou seja, não tem problema nenhum em nos alegrarmos com o trabalho espírita, com o trabalho vinculado ao Cristo. Não tem problema nenhum. Aliás, temos sim que nos alegrar. Desde que a gente compreenda que essa alegria tem que se pautar em quê? Na alegria de servir ao bem. Na alegria de já olhar para dentro de si e perceber, como diz o versículo, que nós estamos conseguindo escrever o nosso nome no reino dos céus, né? Não o resultado, não o efeito daquilo. De consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. Bonito isso, né? E aí Emmanuel termina assim. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Nós não podemos, inquietos, né? Essa inquietude de convencimento, de levar o outro, né? Nós precisamos amar incondicionalmente, fazer a nossa parte, ter alegria, sim, de estar no processo de servir ao outro, servir ao bem, mas sem a expectativa de que teremos resultados. Então, meus irmãos,
a doutrinação, ela é uma tarefa extremamente importante, né? Especificamente do movimento espírita, mas a gente tem que também pensar que nós doutrinamos outras pessoas na nossa lida diária, e aí vem a nossa responsabilidade, né? E que a gente consiga realmente exalar, emitir o Evangelho através da prática constante no bem. Não apenas através das palavras, né? Tem até uma história engraçada do Chico, todos devem conhecer, em que o Chico, acho que ele tinha 17 anos, eles tinham acabado de criar o grupo espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, e no início da criação do Chico, aquela empolgação, o pessoal querendo fazer um monte de coisa, participar de reunião mediúnica, aquela empolgação que a gente conhece bem, né? E aí chega até Pedro Leopoldo umas irmãs que sofriam um processo obsessivo seríssimo, seríssimo. Vocês poderem ter uma ideia, uma delas precisava ficar acorrentada, mordiam, batiam, enfim, eram duas irmãs. E esse caso dessas irmãs foi levado até o centro espírita, e o grupo se propôs a iniciar um trabalho de desobsessão dessas irmãs. Já na reunião seguinte, o centro havia esvaziado, porque as pessoas morrem de medo, né? E aí iniciou, e logo em seguida, nas primeiras sessões, o irmão do Chico, José Xavier, que era quem dialogava com os espíritos, era o doutrinador, né? Então tem a ver com o tema, ele precisou, em função do seu trabalho, se ausentar. E tinha mudado para Pedro Leopoldo, há poucos dias, um senhor chamado Manuel, e disseram para eles que esse senhor tinha a prática de conversar e doutrinar os espíritos. Era comum naquele tempo você chamar qualquer um para participar da reunião mediúnica, não é como hoje, que existe todo um critério, onde você tem que estudar, né? As reuniões são fechadas, não, a coisa era um pouco diferente. E aí chamaram o seu Manuel para poder participar da reunião. Sempre que começava a reunião, sempre não, mas rotineiramente, um espírito amigo, por intermédio do Chico, orientava como deveriam ser os trabalhos. E já sabendo que eles iam tratar do caso dessas duas meninas que eram obsidiadas por uma falange grande de espíritos inferiores, esse espírito amigo, por intermédio do Chico, falou: olha, no caso, quando os espíritos se comunicarem, aplique o Evangelho com bastante veemência, né? Não deixem de aplicar o Evangelho com bastante veemência. E aí o seu Manel estava lá na função de doutrinador, balançou a cabeça concordando. Não, tudo bem, tá tudo certo, né? Assim que o espírito começou a se comunicar lá, o obsessor, por intermédio do Chico, muito bravo, muito revoltado, né? Por um processo de vingança, normalmente, né? Allan Kardec fala isso pra gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente as obsessões, elas vêm de um processo de vingança, e o espírito é muito bravo, muito revoltado, e aí o seu Manel lembrou da orientação do espírito, que tinha acontecido há pouco. No caso do espírito se exaltar, Evangelho nele. Pegou a Bíblia, ele estava com a Bíblia muito pesada nas mãos, e sentou várias vezes a Bíblia na cabeça do Chico. Os espíritos superiores, vendo que aquilo ali não ia acabar bem, que o sujeito ia poder acabar matando o Chico, né? Encerraram a reunião, o Chico desincorporou ali, e o Chico brincava, né? Que talvez ele fosse um dos poucos médiuns no mundo que, num processo de doutrinação, tinha recebido uma surra de Bíblia, né? Só o Chico mesmo. Para encerrar, meus irmãos, eu pedi a dona Ana Barbosa que me ajudasse nesse estudo. Ela participou muito tempo de reunião mediúnica, né? E eu estava um pouco perdido em relação a esse tema. E ela me mandou várias frases. E tem uma frase no livro Tormentos da Obsessão que esclarece bem, né? É um parágrafo grande, mas esclarece bem qual deve ser a doutrinação, em que parâmetros nós devemos nos basear para um processo de doutrinação. Eu não li esse livro, então vou ler só a frase, não sei contextualizar isso aqui, mas me parece que é uma reunião mediúnica, alguma coisa assim, em que o espírito fala da seguinte forma, olha só: o conhecimento intelectual está no livro Os Tormentos da Obsessão, psicografia do Divaldo Franco, espírito Manuel Filomeno de Miranda, depois me corrija aí se eu estiver errado.
O conhecimento intelectual nem sempre oferece discernimento emocional, e não são poucos aqueles que, possuidores de grande cultura, falham em questões pertinentes ao sentimento, ensoberbecendo-se e mantendo distância mental das pessoas que consideram inferiores. Infelizmente, os preconceitos de toda a ordem sempre surgem na utópica superioridade daqueles que se atribuem valores que realmente não possuem. Afirma-se com certa sabedoria que Deus pôs o conhecimento na cabeça para bem conduzir o indivíduo através da razão. Porém, o sentimento foi colocado no coração para que a ardência das emoções possa derreter o gelo da inteligência. Lindo isso, hein? Há desse modo uma distância, que foi a frase que a dona Ana me passou. Há desse modo uma distância significativa entre conhecer e vivenciar, ensinar e sentir, compreender e amar em profundidade, ajudando sempre e sem cessar. Então, com essa frase, eu acho que a gente pode encerrar a minha reflexão de hoje. Esperamos continuar juntos aí estudando os ensinamentos de Jesus, pautados na doutrina espírita. Forte abraço a todos, meus irmãos. Até a semana que vem, se Deus quiser.